Hoje eu quero refletir com você sobre a fé que nos sustenta, a fé que nos dá esperança, a fé que nos ilumina. A vida muitas vezes nos conduz por caminhos sinuosos, por encruzilhadas, por subidas, por descidas, e neste caminho nós encontramos muitas dificuldades, pedras, espinhos, e é um caminho onde não tem desvio, porque o próprio Jesus disse que a porta é estreita, o caminho é apertado, nós não temos para onde fugir, nós sempre precisamos passar por este caminho. E para isso nós precisamos sempre estar com muita fé, nós precisamos exercitar esta fé, nós precisamos alimentar esta fé, nós precisamos ter esta esperança, esta fé, esta certeza, para que nós possamos passar, para que nós possamos conseguir ir caminhando neste caminho. E na palavra do Senhor, nós conhecemos muitas experiências de pessoas que exercitavam esta fé, pessoas que tinham esta fé, esta confiança neste Deus, e outras pessoas que estavam com Jesus, que seguiam Jesus, que ouviam os ensinamentos de Jesus, mas que esta fé não era alimentada, não conseguia exercitar esta fé. Ali no livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 1, nós vemos ali a multiplicação dos pães e dos peixes. E grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então Jesus estava ali curando, fazendo milagres, operando maravilhas naquele lugar, e a multidão toda assistindo. Mas entre todas as multidões nesta passagem, dois personagens nesta história. Um personagem que estava com Jesus, o pior de tudo, ele não só estava com Jesus no meio da multidão, mas ele era um discípulo do Senhor, um discípulo de Jesus. E este estava ali, mas a sua fé não estava sendo alimentada. E nós vemos ali, nós vamos encontrar outro personagem ali, neste meio desta multidão, que estava ali ouvindo Jesus, que estava vendo os milagres de Jesus, mas que estava trazendo para si, para dentro do seu coração, e estava alimentando a sua fé. É o que nós precisamos fazer, estar com Jesus e ir alimentando a nossa fé. Então nós vimos ali que Jesus, olhando para a multidão, Jesus teve dó da multidão e falou que precisava dar comida para aquele povo, precisava alimentar aquele povo. Aí vem André, irmão de Simão Pedro, e disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Ele questionou, dizendo, trazendo um rapaz que se ofereceu em dar os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos, e o próprio André desfaz da oferta, porque ele diz: olha, Senhor, aqui tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas para que dá isso? Não dá para nada. Ele disse aqui: mas o que é isso para tantos? Isso não significa nada, isto não é nada, isto não é nada para quem não tem fé. Isto não é nada para quem está convivendo com Jesus, sendo discípulo de Jesus, estando na presença de Jesus e não tendo fé. Mas para aquele moço, que nós não sabemos o nome dele, não sabemos de onde ele veio, sabemos que ele estava ali no meio da multidão, ouvindo e vendo os milagres de Jesus, mas estava alimentando a sua fé, estava entrando no seu coração tudo aquilo que Jesus estava fazendo, ao ponto de que ele tinha para si a sua alimentação, era pouco
dava somente para ele se alimentar, mas ele resolveu ofertar aquilo ao Senhor, entregar nas mãos daquele que estava fazendo milagres e que ele estava vendo e que estava se alimentando a sua fé através do que ele estava vendo. Nós precisamos enxergar o que é que Jesus está fazendo na nossa vida. E nós precisamos ir colocando dentro do nosso coração, ir alimentando a nossa fé para nós podermos vencer, para nós podermos ser abençoados e abençoar as pessoas que estão dos nossos lados. E este moço que ofertou, que chegou a André e falou: olha, me leva até Jesus, que eu quero oferecer a ele esses 5 pães e esses 2 peixinhos. E aquele moço tinha certeza que através daqueles 5 pães e daqueles 2 peixinhos, ele ia ver grandes bênçãos do Senhor. E André levou ele. Mas André já chegou desfazendo daquilo que ele tinha. Ele disse: olha, mestre, aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Ele quis dizer: tem 5 pães e 2 peixinhos? Que não dá para nada, olhando em volta dessa multidão. Mas aquele moço, ele colocou a sua esperança, a sua certeza e entregou ao Senhor tudo que ele tinha. Aquilo que era a sua alimentação do dia, ele entregou nas mãos daquele que tudo pode, porque as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus que ele ouviu ali no meio da multidão, acabou entrando no seu coração, fortalecendo o seu coração e lhes dando fé. É o que nós precisamos fazer. E aí nós já conhecemos o resto da história. Nós sabemos que Jesus, ele pegou aqueles 5 pães, ele pegou aqueles 2 peixinhos, ele mandou que a multidão toda se sentasse e ele orou ao Pai, ele agradeceu ao Senhor, agradeceu a Deus e mandou repartir. E partindo aqueles 5 pãezinhos, aqueles 2 peixinhos, alimentou toda aquela multidão. E aquele jovem no meio da multidão viu aquele milagre extraordinário, que aqueles 5 pãezinhos seus, aqueles 2 peixinhos viraram uma alimentação para toda a multidão. Isto é fé, isto é ouvir a palavra do Senhor, ouvir a Jesus falar e ir colocando dentro do nosso coração para que nós possamos ter esta fé, para que nós possamos adquirir esta fé. Então nós precisamos continuar amando, continuar seguindo, continuar ouvindo, continuar crendo e recebendo as bênçãos do Senhor, sabendo que Ele é fiel, que Ele pode muito além daquilo que nós imaginamos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha e vamos em frente, que atrás vem gente e Jesus sempre na nossa frente. Amém.